pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast 5 Minutos de Literatura, comigo, Ieda de Oliveira. Hoje nós estamos recebendo a premiada escritora Carmen Moreno, que irá nos falar sobre o conto e a sua relação com a poesia. Ieda, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Eu fiquei extremamente contente em participar desse programa. Falar sobre contos é falar um pouco ou muito de poesia. Sou, em essência, uma poeta, porque me iniciei na literatura escrevendo poemas, continuo, e porque a poesia começa no olhar que lançamos sobre o mundo. E eu levo esse olhar para o conto e para o romance. O conto, para mim, é uma maneira de o poema se esparramar, se espreguiçar, sendo que em forma de narrativa. Enquanto contista e leitora, prefiro os contos de narrativa psicológica. Eu não seria escritora se eu não pudesse abordar as contradições humanas, os conflitos internos. Apenas narrar fatos e descrever ações e cenários não me interessa. Por isso, entre os meus preferidos estão Machado de Assis e Clarice Lispector. Nos contos de Clarice, percebemos a magia do humano e da poesia. As simbologias tão lindamente exploradas, as entrelinhas, como ela nos diz. Mas, já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. O conto, por mais longo, é uma narrativa breve, e às vezes brevíssima, como nos minicontos, microcontos, nanocontos. Então é necessário que o autor extraia o sumo, o que é importante, não só no enredo, no conflito essencial, mas também nas ações físicas e na composição dos personagens, que normalmente são poucos e precisam ser apreendidos pelo leitor num curto espaço de tempo. Isso me fascina no conto. A história começa aos desdobramentos, o clímax e, de repente, o desfecho. Ao menos na estrutura tradicional, claro, porque o artista é sempre livre para romper com as tradições e com tudo. E o conto me atrai também porque, com poucas palavras, algumas metáforas, elipses, o contista pode revelar fatos nunca confessos objetivamente no texto. Por isso acho importante que se busque este sumo em cada parágrafo. A linguagem do conto, assim como a do poema, para mim, precisa ser enxuta, concisa. Precisa também ter uma cadência, um ritmo que dê unidade à narrativa. Em breves pinceladas de imagens, o contista pode proporcionar ao leitor infinitas experiências emocionais, sensações, informações. Outro elo que encontro entre poema e conto é o efeito surpresa. É importante saber concluir um conto de forma original, surpreendente. E às vezes se consegue isso com apenas uma frase que desconstrói o fluxo narrativo que conduzia o leitor para determinadas percepções ou conclusões. Uma frase que contém o mundo. Eu vou citar um trecho altamente poético de um dos contos mais lindos do Machado de Assis, na minha opinião. Uns braços. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. E para encerrar, um fragmento do Reencontro, conto de um dos meus livros. Sentir-se em débito com o tempo é inútil. É como querer reconciliar-se com o morto. Muito obrigada por sua participação, foi um grande prazer ter você conosco e muito obrigada a você, ouvinte, pela sua audiência. Aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast 5 Minutos de Literatura, onde estaremos sempre trazendo temas que possam enriquecer o seu olhar. Um grande abraço a todos e até lá!